Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal de comunicações. E hoje o assunto é o lado bom do arrependimento. Será que isso existe? Não sei se vocês aí já ouviram essa pergunta, mas eu já ouvi algumas vezes o questionamento. Você preferiria se arrepender de uma coisa que você fez ou uma coisa que você não tenha feito? Já começo com essa reflexão e gostaria que vocês comentassem aqui no vídeo qual seria o menos pior, se assim a gente pudesse escolher. Bom, para mim é um questionamento meio vazio, porque arrependimento é arrependimento. Você não tem como escolher uma coisa melhor. Para mim, então, arrependimento para mim é arrependimento. É um sentimento ruim? É um sentimento ruim. Então, não importa se você fez ou não fez algo do qual se arrependeu. O arrependimento é aquele sentimento de pesar que a gente sente aqui assim, meu Deus. Mas enfim, é um sentimento inevitável muitas vezes. Entretanto, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: muitas vezes não se arrepende de algo que necessariamente a gente fez de errado. Segundo a PNL, todo mundo faz as coisas com a intenção positiva. Tudo que a gente faz, todo o comportamento, a atitude que a gente toma é com o objetivo de uma intenção positiva, seja ele qual for. Todo mundo é assim. Mas, na verdade, quando a gente tomou essa atitude ou deixou de tomar atitude ou fez algo com alguém, a gente sempre estava pensando no que seria de positivo dali pra gente. E aí, não é necessariamente uma coisa errada, porque a gente tomou a melhor atitude com o que a gente tinha naquele momento, com o conhecimento, com a bagagem que a gente tinha, com as ferramentas que a gente tinha. Então, a gente tomou uma atitude, ou deixou de tomar, ou fez algo, ou falou algo que se arrependeu, mas que não é necessariamente errado. A gente tentou acertar naquele momento. É o primeiro passo para entender que o arrependimento não é uma coisa tão ruim assim, apesar de ser um sentimento negativo. Arrepender-se é um sentimento de pesar, algo que ninguém quer sentir, uma coisa ruim, né? Ninguém quer tomar uma atitude ou deixar de tomar uma atitude e depois, meu Deus, eu deveria ter feito aquilo. É uma coisa ruim. Tem que entender que a gente é humano e todo ser humano, cheio de defeitos, de falhas, de virtudes e qualidades, vão tomar atitudes que uma hora ou outra, infelizmente, vai acabar errando. Mas aí, como é que tem um lado bom no arrependimento? A palavra arrependimento é de origem grega. Ela significa conversão, tanto espiritual quanto intelectual. É aquele momento de mudança, né? É aquela questão da evolução, mudança de direção, mudança de atitude, mudança de trabalho. O arrependimento traz com ele isso. E tudo isso voltado para onde? Para evolução. Então, partindo desse significado que traz a palavra arrependimento, da sua origem grega, a gente entende que se arrepender tem um lado positivo. Que quando a gente se arrepende de algo, a gente, neste momento, que viu o resultado que foi, que tem mais amadurecimento, que tem uma bagagem maior, que tem ferramentas diferentes do que tinha naquele momento, ferramentas que eu diga mais habilidades e conhecimentos e tudo mais, tomaria outra atitude. Então, isso faz, o lado bom do arrependimento é justamente aprender. E como tudo na vida, a gente precisa olhar o lado bom. A gente precisa passar pela situação e simplesmente colher o que daquilo ali a gente aprendeu. Então, o arrependimento traz com ele muito aprendizado. É muito diferente do remorso. O remorso é mais egoísta e sem nenhuma empatia, porque quando você se arrepende de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, ou de não falar ou não fazer, o que é que acontece? Você se arrependeu, mas você vai chegar, vai refletir sobre o que você fez, vai ficar sentido, se pôr no lugar do outro, né? Vai ter aquela empatia solidária e vai aprender. Você vai olhar para lá, vai aprender, vai evoluir, vai crescer e não vai mais fazer aquilo que você fez. Você aprendeu. O remorso não é assim. O remorso você sente por você. É egoísta. O remorso, você não tá nem aí pro outro. Você tá sentindo dor, tá? Mas essa dor diz respeito a você. Diz respeito às coisas negativas que você colheu. Aos resultados negativos que você colheu mediante uma situação. Mas você não se importa com o outro. Então, isso é o remorso. A gente não pode, é muito diferente do arrependimento. Arrepender-se, a gente pode se arrepender a qualquer momento, de qualquer coisa. O que a gente tem que colher de positivo é aprendizado. Porque na vida a gente veio para isso, para evoluir, para crescer, para aprender. E a gente vai passando por situações que naquele momento
a gente toma a melhor decisão de não fazer ou fazer algo. E nesse momento, depois de a gente passar pela situação ou de pensar um pouco melhor, a gente se arrepende de fazer algo, mas a gente aprende. Da próxima vez não farei isso, não direi isso, eu esperarei mais. Então, isso é o lado bom do arrependimento. É o aprendizado que ele traz com ele. Muita gente mesmo, infelizmente, se arrepende de não ter perdoado alguém que ama quando essa pessoa está prestes a falecer ou quando a pessoa já faleceu. É horrível esse tipo de arrependimento, porque o arrependimento ele acontece depois do fato. E uma coisa que a gente não pode fazer na vida é voltar no tempo. Então a gente não pode voltar e desfazer aquilo que a gente se arrependeu. A gente precisa ressignificar, pegar o aprendizado do arrependimento e daqui pra frente fazer diferente. Mas quando a gente perde alguém, que a gente deixou de viver momentos, ou que a gente deixou de perdoar e ficou 10, 15, 5 anos, que muita gente relata isso, sem falar com aquela pessoa que a gente ama, o que é que acontece? A gente carrega esse arrependimento muito forte e não dá mais pra fazer nada, porque não posso voltar atrás. Mas você precisa colher o aprendizado, sempre. Você não vai fazer mais nada pelaquela pessoa que já foi, mas você vai fazer daqui pra frente, é valorizar as pessoas que você ama, é você olhar com mais carinho pros momentos que vocês passam juntos, é você simplesmente pensar um pouco melhor antes de agir, antes de falar, para não magoar o outro, é dar mais atenção e carinho para aquela pessoa, né? A mãe, o pai, é perdoar, porque assim, gente, a gente precisa entender de fato o significado do perdão, praticar o perdão na nossa vida com outras pessoas e conosco, para que com isso a gente possa viver melhor e viver sem se arrepender tanto, porque é leve quando alguém parte dessa vida e você não sente esse peso no coração, que você sente que você estava ali, que você aproveitou todos os momentos, que tudo que você fez e viveu foi de verdade, foi maravilhoso e não tem arrependimento. É muito ruim quando a gente simplesmente, a pessoa vai e fala, meu Deus, eu estava sem falar há 10 anos com fulano de tal e agora ele se foi, eu não posso pedir perdão porque eu que errei, ou eu não posso perdoá-lo. Quando você quer se arrependendo e voltando, aí não é arrependimento verdadeiro. Quando a pessoa fica simplesmente voltando e fazendo a mesma coisa, ela não se arrependeu. Porque a pessoa só se arrepende de fato quando ela aprende e não repete mais aquilo que ela disse se arrepender. Porque quando a pessoa fala que não vai mais fazer ou que se arrependeu e faz de novo, ela não se arrependeu. Ela tem remorso. Ela sente por ela mesma, não pelo outro. Ela continua fazendo com o outro porque ela não tá nem aí pro outro, né? Ela continua magoando o outro, falando coisas e fazendo coisas que machucam outra pessoa, mas não tá nem aí, porque ela não tá colhendo resultado negativo até então, porque outra pessoa tá aceitando e ela tá fazendo e ela diz que tá arrependida, mas não tá. Quando ela sente dor fazendo as coisas, é remorso, que é uma pessoa que é mais egoísta, que olha só pra si, que não tem muita empatia. O que eu gostaria que vocês levassem pra vida de vocês é justamente isso. Procurem não se arrepender. E como é que eu procuro não me arrepender se eu só sei se me arrependi ou não depois da situação? É fazer o seu melhor, entregar as coisas de coração, é sempre estar presente junto com a pessoa, perdoar. Gente, perdoar é a melhor coisa que vocês podem fazer pra vocês e pro outro. Perdoar não é esquecer, perdoar não é você dizer que a pessoa estava certa. Perdoar não é nada disso. Perdoar é você ressignificar o momento, se libertar, deixar sua vida leve, viver as experiências a partir disso de uma maneira diferente. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês o que eu iniciei falando no vídeo. Será que existe uma resposta para isso? Você preferiria se arrepender de uma coisa que você fez ou de uma coisa que você não fez? Responde aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até a próxima.